Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do mini curso Novo Terapeuta. Nesse curso você está aprendendo como e por que se tornar um terapeuta. Eu ainda não contei para você porque foi dado esse nome para o nosso mini curso, né? E quem está curioso, eu vou explicar para quem está curioso aqui. Eu mencionei anteriormente, né, que eu tinha conhecido diversas técnicas terapêuticas de forma separada, né? Eu aprendi com cada uma delas. Muito bem. E aí eu percebi o quê? Que cada uma se complementava entre elas. E aí o que eu fiz? Eu criei um novo modelo com resultados extremamente assertivos e atrativos. Então, um novo terapeuta, com esse mini curso, você vai ter acesso a um conjunto de técnicas jamais apresentadas antes. Pegou a visão aí? Bom, agora eu sugiro que você, que ainda não pegou papel, caneta, uma aguinha aí para se tratar, né? Corre, pega, porque a aula de hoje tem muita informação que eu tenho certeza que depois você vai querer rever isso outras vezes. Eu também quero agradecer aqui a todos os comentários, todo o carinho que eu recebi depois da primeira aula. Gratidão a todos. E agora eu quero falar sobre o conteúdo que está por vir neste mini curso. Eu já adiantei na aula anterior, né, que o tema da aula de hoje seria a origem dos nossos problemas. Olha que coisa profunda. Onde eu vou abordar aqui hoje como funciona o pensamento, por que você tem resultados muito parecidos e sempre, tudo sempre igual. Sabe aqueles pensamentos do tipo, eu não sou capaz de ser o que eu quero, eu não consigo ser como aquela pessoa de sucesso que eu admiro, eu não tenho sorte, eu não consigo terminar aquelas coisas que eu começo, deixo tudo pela metade. Eu tenho que trabalhar muito para ter dinheiro. Dinheiro não dá em árvore, né? O sucesso é para os outros, mas não é para mim. Sempre que eu estou perto de conseguir o que eu desejo, sabe o que acontece? Eu desisto. Sempre que eu estou muito feliz, algo ruim acontece. Sempre que eu consigo o que eu quero, eu perco tudo. Eu tenho o dedo podre para relacionamento, gente. Todo rico é desonesto. Será que alguma vez você já se perguntou, por exemplo, por que eu sou tão honesto, trabalhador, pago minhas contas em dia, só quero o que é meu, eu nunca na minha vida cobicei o que era do outro. E ainda assim, eu nunca tenho dinheiro? Já parou para se perguntar isso? Eu nunca consegui construir nada nessa vida. Trabalho feito um condenado, mas não tenho nada. A origem de todos os nossos problemas está numa coisa chamada crença limitante. Crença é tudo aquilo que nós acreditamos e tudo aquilo que nós acreditamos viram o quê? As nossas ações, os nossos comportamentos e que na maioria das pessoas não sabe nem como explicar, só sabe que é assim. É a síndrome de Chicó, só sei que foi assim, né? Às vezes essas crenças, gente, elas nos prendem em comportamentos até que muito destrutivos, sabe? É igual a história do elefante de circo, né? Que quando o elefante é bebezinho, ele é preso por uma corrente no chão bem grossa, né? Para ele não escapar do circo. Aí a primeira vez que ele é acorrentado, ele fica se debatendo, lutando por horas. E aí quando ele vê que ele não consegue, que não é possível, ele desiste de lutar, né? E quando ele se torna um elefante adulto, ele é preso só por uma cordinha bem fininha que é amarrada na pata traseira dele. E aí ele não tenta mais escapar, porque ele já pensa, já ficou registrado na mente dele que não é possível escapar. Então ele nem imagina a força que ele tem.
ele só continua repetindo o mesmo comportamento, sem questionar nada. Crenças limitantes, gente, são todas as ideias que você viu, que você ouviu ou que você concluiu pelos mais diversos motivos e que acabaram se tornando uma verdade absoluta na sua vida. Desde os nossos primeiros anos de vida, né, nós somos influenciados positivamente e negativamente pelas pessoas à nossa volta, como também pelas situações que nós experimentamos no nosso dia a dia, né? E assim a gente vai formando os nossos modelos mentais, percepções de mundo que nem sempre correspondem com a realidade. Isso é muito importante que vocês peguem. Além disso, as crenças são como uns ímãs, né? Se você acredita que isso é ruim, vai ser ruim. Se você acredita que a vida é difícil, vai ser difícil de fato. Se você acredita que a vida é fácil, vai ser fácil. Mas isso só acontece porque você está conectado a essa verdade de uma forma muito automática, a maneira como você aprendeu. E a vida acaba trazendo situações que sejam compatíveis com os pensamentos que você está tendo, com essas crenças, né? E assim nascem as crenças limitantes, que são pensamentos e interpretações que você toma como verdadeiras, mas que lá no fundo são falsas ou pelo menos não são uma verdade absoluta e concreta. Essas crenças, elas fazem o que? Elas impedem a sua vida de se tornar melhor. Quanto mais nós somos submetidos às experiências ruins, mais a gente acumula uma imagem mental negativa sobre nós mesmos e também sobre outras pessoas, com até julgamentos bem excessivos. Na nossa infância, por exemplo, né, se um dia o pai disse assim pro filho: ah, você é fraco, você é incapaz, ou compara esse filho com um irmão mais forte, muito provavelmente essa atitude pode sabotar a autoestima, pode deixar essa pessoa mais insegura nas suas ações, né? Esses comparativos que é muito comum os pais fazerem, infelizmente, especialmente ao longo da infância, é determinante para a formação da criança, da visão que ela vai ter dela mesma, né? Uma vez que nesse período da vida, criança, os pais são a nossa principal referência, né? E as suas palavras, as suas ações têm um peso gigantesco na nossa vida. A grande questão das crenças limitantes é que elas acabam sendo geradas de uma forma inconsciente, você não percebe. Ao longo da nossa caminhada, não questionamos o que acreditávamos ou o que nos era imposto, né? Então, é como a história do elefante que eu falei, né? Que ele desconhecia a força dele, ele não sabia que era possível se soltar, né? E por conta deste comportamento, nós não conseguimos enxergar o impacto negativo dessas situações na nossa vida. Inclusive, existem crenças limitantes nos mais diversos setores da nossa vida, independente da faixa de idade, tá? Até criança tem crença limitante. A gente pode ver esses obstáculos na área da saúde, dos relacionamentos, na vida profissional, na vida pessoal. São questões muito importantes para entender, trabalhar e principalmente para que a gente possa evoluir e ter sucesso na vida. Mas calma, que eu vou te ensinar até o fim do minicurso como transformar as crenças limitantes em possibilidades para a sua vida. Existem 3 tipos de crenças que eu quero falar aqui, com as quais a gente pode se deparar aí ao longo da nossa vida e da nossa experiência. A primeira delas são as crenças hereditárias, que são aquelas crenças que nós aprendemos com os nossos pais, com o sistema familiar, de modo geral. Mãe, pai, avô, tio, professor, enfim. Essas são crenças do tipo assim, vou dar alguns exemplos. Você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ninguém,
seu irmão é muito melhor. Exemplos, por exemplo, de traição, né? Que a pessoa julga que é normal, briga por dinheiro, excesso ou ausência de regras, a relação exagerada com a comida, tudo isso é exemplo. Esse tipo de crença pode inclusive permanecer registrada ao longo de toda a nossa vida, trazendo uma série de comportamentos disfuncionais, minha gente, infelizmente. Temos também as crenças pessoais. Essas são criadas, mesmo tendo a base, né, que é hereditária, elas só se fortalecem de acordo com que a gente vai crescendo e vivenciando experiências na nossa vida, né? Então, a gente faz o quê? Por exemplo, você é mandado embora do emprego ou não passou no vestibular. Você pode desenvolver uma crença de que, eu não sou capaz de fazer nada direito. Você ouvia isso, mas quando você experiencia, ela se torna mais real. Ou quando uma pessoa se relaciona de forma amorosa e sempre é deixado pelo companheiro, essa pessoa pode acreditar que nunca alguém vai gostar dela de verdade. E por último, nós temos as crenças sociais. São aquelas crenças que são impostas pela mídia, pela sociedade. Existem algumas crenças sociais que são muito comuns a todos nós, ou pelo menos a maioria da gente, né? Crença do tipo, nossa, o mundo é muito perigoso, cuidado. Só as pessoas ricas são felizes, sabia? Só pessoas magras são bonitas. Você só vale o que você tem. Entre tantas outras aí que a gente ouve, né, gente? Existem algumas frases que são crenças limitantes e você talvez nem faça ideia como essas crenças são verdadeiras e absolutas, né? E as pessoas nem questionam. Na maioria dos casos, as pessoas sequer pensam sobre a própria forma que estão falando. A ideia para quebrar esses padrões é muito simples. Se você acredita em possibilidades, é o que você vai encontrar no seu caminho. Se você acredita em limitações, também é o que você vai encontrar pelo caminho. Gente, a escolha é só sua. Simplesmente sua. Lembra, decisão consciente. Eu costumo dizer que a nossa mente é como se ela fosse uma geisha, sabe? Você diz, quero ficar bem, ela diz sim. Quero ficar mal, ela diz sim. Né? A geisha não diz sim pra tudo? É comum a gente ver pessoas que deixam de fazer o que tanto querem, que tanto desejam, porque acredita que nunca vão conseguir alcançar esses resultados desejados. Aí ela acaba nem tendo ação, fica só no pensamento, nessa crença que amarra ela. E muitas vezes, por conta da necessidade emocional, a pessoa acaba preferindo acreditar na crença do que fazer qualquer outra coisa. Fica evitando o conflito. Observe bem que a maioria das crenças, elas estão relacionadas ao quê? A dinheiro, a pessoas, a oportunidades, a aprendizado, capacidade, sobre quem sou eu, situações, tempo, passado, presente, futuro. Por isso, como primeiro passo para começar a eliminar as crenças limitantes da sua vida, evite ou pare de uma vez por todas de falar as seguintes frases que eu vou mencionar aqui agora, tá? Anota aí para nunca mais esquecer. Não é possível viver do que se ama. Não levo jeito para fazer isso. Sou muito velho para isso. As coisas precisam ser perfeitas para darem certo. Não sei tudo o que eu preciso. Não tenho tempo. Não consigo fazer isso. Não consigo aprender uma coisa nova. Minha cabeça não é boa. É impossível ganhar dinheiro com aquilo que a gente ama fazer. Eu vou ser pobre para sempre. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Não tenho dinheiro para nada. Eu não sou bom o suficiente. É impossível conseguir me organizar. A culpa não é minha não, que as coisas deram errado. Eu não mereço ter sucesso. Eu não mereço coisas boas.
Meus sonhos são impossíveis de serem alcançados. Eu nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos. Eu não consigo resolver esse problema. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Aquele político rouba, mas faz. Dinheiro é sujo. Dinheiro não traz felicidade. Gente, além dessas que eu acabei de falar, com certeza existem um arsenal aí de muitas outras frases aí que às vezes você repete, que são crenças que acabam por limitar completamente o seu crescimento e você sequer percebe. Então, a partir de agora, todas as vezes que o seu pensamento vier frases desse tipo ou parecido com isso, você vai fazer o quê? De imediato, você pode fazer o exercício contrário, né? Procurando sempre o quê? Algo positivo para você focar, para que dessa maneira você consiga vencer e superar todas essas crenças limitantes da sua vida. É uma coisa até simples de fazer. É hábito, né? Exatamente como eu fiz naquela ocasião, lembra que eu falei que eu levei o tiro, que eu ficava falando coisas positivas para mim, né? O exercício que eu quero deixar aqui para você é só uma maneira de quebrar uma crença limitante, né? Esse mini curso é só uma pontinha do iceberg de possibilidades, né? Então, eu estou ensinando aqui o que eu posso porque é um mini curso, né? Então, existem outras formas de quebrar a crença, né? E de descobrir também, não só quebrar, mas descobrir a raiz de algumas crenças que às vezes estão fora da consciência e que te impede de alcançar os seus sonhos. E qual é o exercício? O exercício é dar um novo significado, ou seja, ressignificar essas frases e pensamentos quando eles aparecerem na sua cabeça. E um dos comandos cruciais para transformar a crença limitante é o de ressignificar. Quando nós conseguimos ressignificar as nossas experiências ruins, as palavras negativas que a gente fala, né, para as pessoas que a gente ama e para a gente mesmo, né, porque isso pode criar vários tipos de bloqueio. E, enfim, né, nós alimentamos comportamentos, a gente trata de maneira destrutiva às vezes, pessoas que a gente ama, a gente fica pessimista, sem determinação. Então, eu vou aqui dar um exemplo, vou ressignificar algumas frases que eu falei anteriormente para que você possa fazer isso com você quando isso acontecer, tá? Aí, o que você faz? Você muda a frase. O eu não consigo fazer por eu consigo fazer. Eu não mereço ter sucesso, troque por mereço ter sucesso. Eu não tenho dinheiro para. O dinheiro vem a mim com facilidade. Eu não sou bom o suficiente. Sou tão bom quanto qualquer outra pessoa. Dinheiro é sujo. O dinheiro é uma linda energia. Dinheiro não traz felicidade. O dinheiro proporciona uma vida confortável. Quando você ressignificar uma crença, não precisa ser exatamente ali do jeito que ela veio, mas que seja o contrário da crença limitante, né? Você muda o sentido dela, dá um novo significado para ela. O nosso cérebro, gente, ele aprende de 3 formas: por velocidade, repetição e por forte emoção. Se você fica repetindo a crença possibilitadora para você mesmo, ela pode se tornar um hábito, né? Inclusive, eu tinha uma crença muito forte de que para ter dinheiro precisava trabalhar muito, e eu ouvia isso o tempo todo, gente, dos meus pais, inclusive, né? E somada a essa crença, tinha uma outra que é: nada se consegue sem esforço e sacrifício. Gente, essa última frase era assim a cereja do bolo, sabe? E ter essas duas crenças como uma verdade absoluta para mim trouxe muito sofrimento para mim. Eu só tive um emprego em toda a minha vida, né? Eu trabalhei numa empresa de treinamentos por 10 anos da minha vida, né? E uma das consequências, né, de ter carregado
essas duas crenças, me causou um outro problema que foi vício por trabalho, né? Eu era uma workaholic, isso é um nome que a gente dá para o vício de trabalho, workaholic. Durante 10 anos que eu trabalhei nessa empresa, que eu acabei de falar, eu só consegui tirar férias 2 vezes. E mesmo assim, eu só tirei essas férias porque eu fui obrigada pelo meu chefe, senão eu não tiraria, né? Eu já era, nessa época, eu já era terapeuta, quando eu trabalhava nessa empresa. Eu tinha um turno na empresa das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Eu saía correndo da empresa e ia para o meu consultório. E quando eu chegava lá, o meu cliente das 18 horas já estava lá me esperando. E aí eu atendia no consultório até 10 horas da noite. E esse ritmo de vida era de segunda a sábado. E aos domingos, ou eu estudava, ou eu dedicava um pequeno momento para minha vida social, pessoal. Que, gente, era um desastre minha vida pessoal, né? Vocês imaginam, trabalhava que nem uma doida. Aí num belo domingo, né, eu tava de folga, aí uma amiga minha me convidou, que também era terapeuta, inclusive, me convidou para ir no cinema. Aí depois ela foi até a minha casa, depois do cinema, tomar um cafezinho. Aí ela notou a minha cara de cansaço, né, visível, e perguntou se eu tava bem. E eu, a princípio, disse, tô ótima, tô super bem, né? Mas aí ela deu aquela encarada, assim, pra mim, sabe? Aquela encarada terapêutica. E quando eu me dei conta, eu tava no meio de uma sessão de terapia com ela. Eu sei que depois de alguns minutos lá, depois de um tempinho de conversa, onde ela claramente, né, tava usando técnicas terapeutas comigo, eu comecei a chorar. Eu chorava descompensadamente, né? Porque foi aonde eu me dei conta das crenças que eu falei anteriormente para vocês, a crença hereditária, né? Aí no dia, e ela trabalhou essa crença comigo nesse dia. Aí no dia seguinte, eu estava fazendo 10 anos de empresa. Eu cheguei na empresa, muito querida, super bem, animada. Olhei ao meu redor, fui até a sala do meu chefe e eu pedi demissão naquele dia. Eu tinha me dado conta, gente, na sessão de terapia com a minha amiga, né, que eu trabalhava enlouquecidamente. Mas eu, de fato, assim, eu não tinha construído PN na minha vida, né? Não tinha construído nada. Eu ainda morava de aluguel, incrivelmente, mesmo tendo 2 trabalhos, né? Trabalhando de segunda a sábado. Parecia que o meu dinheiro não rendia, sabe, gente? Eu não conseguia fazer quase nada com ele. E eu até que ganhava bem. E além de tudo, eu estava cansada, triste, mal amada. Percebe quantas consequências uma crença limitante pode causar na nossa vida? Aí depois que eu consegui, né, me libertar aí dessa crença, eu me senti muito mais confiante, segura. E daquele dia em diante, gente, eu tinha construído uma crença muito forte, muito possibilitadora, de que eu podia trabalhar menos, era a minha crença nova, que eu podia trabalhar menos, tendo mais qualidade de vida e ainda ter dinheiro suficiente para ter uma vida confortável. E foi exatamente isso que eu fiz, foi o que aconteceu. Imagina aí, eu me organizei, né? O que eu fiz? Eu comecei a trabalhar 2 vezes na semana no consultório, só 2 vezes, né? Em período integral, dias de terça e quinta. Gente, eu atendia cerca de 10 pessoas por dia, ou seja, 20 pessoas por semana, trabalhando 20 horas na semana. E convertendo pelo valor de hoje, por exemplo, a minha sessão era R$250. Então, isso vezes 20 sessões dá R$5.000 por semana. R$5.000 por semana, vezes 4 semanas, que é o mês, R$20.000 só no consultório. Detalhe, aos sábados e domingo, eu também ministrava cursos de terapia. E eu ainda tinha 3 dias de folga para eu fazer o que eu quisesse, né? Então, assim, isso, somando essas 2 rendas, nem te falo, né? Eu amava ministrar aula e antes eu não podia.
quando eu disse na aula anterior que tudo que eu conquistei na minha vida, pessoal e profissional, foi a terapia que me deu, era disso que eu estava falando. Eu não tenho problema de compartilhar minha vida pessoal nesse sentido com vocês, não. É claro, gente, quando eu resolvi sair da empresa, que eu trabalhava há 10 anos, olha, o que eu ouvi de crença limitante ao meu redor não foi brincadeira. E essas crenças vinham principalmente do meu pai, dos meus irmãos, né, das pessoas mais próximas. Eles falavam coisas do tipo: você é doida, Márcia? Como que você vai abrir uma empresa? Você não sabe administrar. Precisa ter muito dinheiro para ter uma empresa. Você precisa arrumar um emprego fixo, minha filha, porque emprego fixo você tem segurança. Ou então fazer um concurso público. Estuda para o concurso. Gente, mas cada crença limitante que eu ouvia, eu rebatia dentro da minha mente, como eu ensinei vocês. Porque eu já estava vacinada disso, né? Então eu ressignificava dentro de mim. Gente, você consegue perceber quantos sonhos foram roubados de você porque você não acreditou que era possível, que você não era capaz? Ser terapeuta é muito mais do que ter uma linda profissão, na minha opinião. Muito mais do que fazer dinheiro. É a capacidade de resgatar o ser humano quando ele acha que não existe mais solução. E ver, inclusive, muitas vezes uma pessoa chegar, eu fico até emocionada, uma pessoa chegar triste no seu consultório e sair com esperança no futuro. Então, assim, para mim, a profissão de terapeuta, definitivamente, ela é a profissão do futuro. Não tenho o que falar. Desculpe o desabafo aí, gente, mas é que eu fico realmente emocionada. Um outro exemplo de crença, o que a crença pode fazer, é uma coisa que aconteceu com um cliente meu. Gente, ele não conseguia ter um relacionamento amoroso. Mesmo que ele tivesse apaixonado, não ia pra frente. Ele sempre terminava esses relacionamentos. Era um padrão de comportamento que ele sempre tinha. Aí ele me procurou e disse: não, eu quero saber o que acontece comigo, porque não é possível, eu tô cansado disso, né? Eu quero conseguir amar alguém e principalmente eu quero me comprometer de verdade, porque quando tava ficando sério ele terminava normalmente. Ele nessa época recém tinha encontrado, depois de 20 anos, a primeira moça que ele tinha namorado na adolescência, e eles estavam se relacionando novamente, né? Mas só que dessa vez ele falou: não, eu quero que seja sério, eu tô completamente apaixonado por ela, mais uma vez, né? Então essa é a mulher da minha vida. Quando eu perguntei para ele se ele tinha ideia ou noção de quanto tempo ele tinha esse padrão de comportamento, ele respondeu que sempre foi assim na vida dele, que ele sempre foi assim. Então eu resolvi usar uma técnica chamada regressão de memória para descobrir a origem desse comportamento, para vasculhar a história pessoal dele, né? E para ver onde esse comportamento foi instalado na linha do tempo da vida dele. Aí a gente iniciou o processo e aí num determinado momento da técnica, ele começou a chorar copiosamente. Aí eu perguntei para ele quantos anos ele tinha naquela experiência. E aí ele disse que ele tinha 15 anos. E aí eu perguntei para ele: mas o que está acontecendo? Aí ele disse que estava dentro de um carro preso com uma prima e um primo dele da mesma idade. Aí eu perguntei o que tinha acontecido, né? Porque ele estava preso dentro desse carro. Aí ele disse que o primo pegou o carro do pai escondido para eles irem num rodeio, numa cidade vizinha lá da casa dele. E quando eles estavam voltando para casa, eles sofreram um acidente de carro, né? Aí ele começou a gritar, né, dizendo que amava muito eles, os primos, que eles eram como irmãos, que, enfim, né? Aí eu perguntei se eles estavam bem. Aí ele deu um suspiro. E aí, com o choro mais contido, né, ele disse que os dois tinham morrido, que só ele sobreviveu a esse acidente de carro, né? E ele ficou bem impactado, porque isso estava numa caixinha preta lá dentro
dentro dele, né? Eu esperei ele se acalmar um pouco e aí continuamos a regressão. Eu pedi para ele ir para a primeira vez que ele teve a sensação interna de impedir ele de se relacionar com pessoas mais profundamente, né? Aí a mente dele trouxe mais um episódio. O corpo dele começou a tremer, né, de um jeito. Aí eu perguntei quantos anos ele tinha naquela experiência. Aí ele respondeu que tinha 10 anos. Aí eu perguntei o que estava acontecendo. Aí ele disse: eu estou esperando a minha mãe chegar, porque meu pai foi levar ela até o médico, ela não estava se sentindo bem, mas o meu pai voltou sem ela e disse para mim que a minha mãe morreu e me abraçou. Nesse momento, eu perguntei se ele queria parar com a sessão, porque estava vindo coisas muito pesadas, né? Aí ele disse que ele não queria parar a sessão, que ele queria ir até o fim. Aí a gente continuou e mais uma vez ele começou a chorar. E o corpo dele se encolheu todo assim, se encolheu. Ele ficou parecendo uma criancinha acuada, né? Aí eu perguntei quantos anos ele tinha naquela experiência e ele disse que tinha 5 anos de idade. Aí eu perguntei o que estava acontecendo e aí ele começou a narrar para mim, né, que ele estava muito feliz porque ele ia ganhar 2 irmãozinhos. A mãe dele estava grávida de gêmeos, né? E o grande sonho da vida desse meu cliente era ter irmãos, né? Ele estava super ansioso, esperando a mãe e o pai chegarem com seus irmãozinhos do hospital, né? Mas aí quando eles chegaram de mãos vazias. E ele disse que perguntava para os pais, né? Cadê meus irmãozinhos? Cadê os meus irmãos? E ninguém respondia a ele. Ele ficou sem resposta. Aí nesse momento eu tirei ele da experiência, né? Eu quebrei o estado dele e perguntei o que ele tinha entendido sobre essas experiências que vieram à tona na sessão. Foi quando ele concluiu, ele disse assim: olha, minha mente trouxe os 3 piores momentos que eu já vivi em toda a minha vida. E eu entendi, né, o que aconteceu. Ele disse que o fato de eu não me entregar no amor é porque eu tenho uma crença de que todas as pessoas que eu amo profundamente morrem. Aí depois nós fizemos um outro trabalho, né, para quebrar essa crença. E depois de 8 meses dessa sessão, ele acabou se casando com essa moça. E já faz anos aí que ele está casado, acho que uns 15 anos que ele está casado com essa moça até hoje, né? Esse caso também impactou muito a minha trajetória aí como terapeuta. Tem muitos casos que impactaram a minha carreira, né? E esse rapaz ficou maravilhado com tudo que ele vivenciou na sessão. Inclusive, ele acabou virando meu aluno, né? E fez a formação completa comigo, fez vários cursos comigo. Fazer essa nova reprogramação mental, gente, é fundamental para se livrar dessas crenças, transformar, né? Passar a ver o lado positivo. Nós trabalhamos habilidades, pontos de melhoria, a gente consegue focar no melhor que tem em nós. E quando a gente foca nos nossos dons, talentos, as crenças limitantes vão se dissolvendo e diminuindo a cada dia, né? O mais importante, independente do momento em que você se encontra agora, é entender que existem obstáculos que estão travando o seu desenvolvimento, é o seu mesmo, e que podem ser superados através de um compromisso com você mesmo. É só você querer, né? Ser terapeuta foi a melhor escolha consciente que eu fiz na minha vida. Se eu conseguir, com todos os desafios que eu mencionei sobre a minha vida, qualquer pessoa consegue ser um terapeuta. Lembre-se disso, que só depende de você. Falar em conseguir, eu me lembrei de uma história que eu contei uma vez para o meu sobrinho, quando ele tinha 7 anos de idade. O meu sobrinho, ele já com 7 anos, ele tinha uma crença muito forte de que não conseguia fazer nada. Eu percebia que pelo menos umas 2 vezes por dia ele soltava frases do tipo:
Ai, tia, eu não consigo fazer gol. Ai, tia, eu não consigo andar de bicicleta sem rodinha. Ai, tia, eu não consigo desenhar um cachorro. E isso estava se tornando um hábito na vida do meu sobrinho. Já daquela idade, né? Eu não podia deixar aquilo acontecer. Aí o que eu fiz? Eu coloquei ele sentado comigo e eu comecei a contar uma história que eu tinha vivenciado na época que eu era estagiária de pedagogia, né? Eu estava estagiando numa escola, numa turma da 4ª série, né? De uma professora, o nome dela era Alice. Inclusive ela era já uma senhorinha já, né? Era o último ano dela como professora, né? Ela já estava para se aposentar. Além assim da dona Alice ser uma excelente professora, ela era muito diferente de todas as professoras que eu já tinha conhecido na minha vida, né? Porque ela costumava fazer atividades com os alunos que eu nunca tinha visto antes, nem tinha aprendido na faculdade, né? Muito diferente do modelo educacional, né? Eu adorava estagiar lá na sala dela, porque eu aprendi muita coisa com a dona Alice, né? Para vocês terem ideia como era a dona Alice, ela ensinava para as crianças de 4ª série sobre elas se sentirem bem com elas mesmas, como que elas assumiam responsabilidade sobre a própria vida, né? Imagina ensinar isso para crianças de 4ª série. Eu ficava maravilhada com aquilo, né? Ficava maluca. Ela nasceu para ser professora, essa dona Alice, viu? Ela não ficava só presa no currículo escolar, nas matérias que tinham que ser dadas, né? Não, ela ia muito além daquilo, né? E uma vez ela fez uma atividade na sala que marcou para sempre aí a minha vida. Ela pediu para os aluninhos, né, para as crianças, escreverem numa folha tudo que eles não conseguiam fazer. Várias frases de não consigo fazer. Como eu era estagiária, eu ficava olhando se os alunos estavam fazendo a atividade direitinho, né? Aí eu vi um aluno escrevendo assim: não consigo chutar a bola até o gol. Eu não consigo fazer contas de divisão longa com mais de 3 números. Eu não consigo fazer com que a Aline goste de mim. Eu gosto tanto dela. E a página dele estava lotada, já quase terminando, e ele continuava ali trabalhando com determinação no exercício, escrevendo vários não consigos, com persistência, né? Continuei caminhando pelas fileiras, né? Pelas carteiras, olhando os alunos, eles estavam fazendo mesmo, né? E eu via lá: não consigo fazer 10 flexões, não consigo fazer redações, não consigo comer um biscoito só. Então aí eu saí, né? Parei de observar as crianças e fui até a mesa da dona Alice para dizer que todos estavam fazendo atividade, né? Mostrar serviço. Quando eu cheguei lá, ela estava super concentrada, porque ela também estava fazendo exercício, né? E eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu consegui até ler algumas frases que ela tinha escrito. Ela escreveu assim: eu não consigo trazer a mãe de Laura para uma reunião de professores. Eu não consigo fazer com que a minha filha abasteça o carro depois de usar o meu carro, né? Eu não consigo fazer com que a Isabelle use palavras ao invés de usar murros, né? E aí a dona Alice tinha em cima da mesa dela uma caixa de sapato, e em cima da mesa dela. Aí ela pediu para todas as crianças depositarem as folhas lá de não consigos dentro dessa caixa. Ela pegou essa caixa, né, e pediu para todos os alunos irem para o fundo da escola, onde tinha uma pequena horta e tinha um abacateiro bem grande. E quando a gente chegou até esse abacateiro, já tinha uma cova lá, tinha um buraco. E aí, perto ali embaixo do abacateiro, eles iam enterrar a caixa de não consigo ali. Ela colocou a caixa na cova, né, e cobriu rapidinho assim com terra. Gente, tinha 30, vou tirar aqui o óculos,
tinha 31 crianças nessa atividade, crianças de 10 a 11 anos. Aí a dona Alice pediu para todas as criancinhas, né, fecharem os olhos, darem as mãozinhas, e ela começou um discurso emocionante. Aí ela começou: amigos, estamos hoje aqui reunidos para honrar a memória do não consigo. Enquanto esteve com a gente aqui na Terra, ele tocou as vidas de todos nós, de alguns mais do que de outros. Seu nome, infelizmente, foi mencionado em cada instituição pública, cada escola, prefeitura, assembleia legislativas e, sim, até mesmo no Planalto Central. Providenciamos um local para o seu descanso e uma lápide contendo o seu epitáfio. Ele vive nas memórias de seus irmãos e irmãs. Eu consigo, eu vou imediatamente. Estes não são tão conhecidos quanto os seus famosos parentes e certamente não são tão fortes e poderosos. Talvez, algum dia, com sua ajuda, eles tenham uma importância ainda maior no mundo. Que não consigo, descanse em paz. E que todos os presentes possam retornar suas vidas e ir em frente na sua ausência. Amém. Quando eu escutei esse discurso da professora Alice, eu entendi, gente, que aqueles alunos nunca mais iam esquecer essa atividade dela, que era simbólica, né? Uma metáfora da vida, enfim. Foi uma experiência direta que ia ficar gravado naquelas cabecinhas, no inconsciente e no inconsciente dessas crianças. Escrever os não consigo, enterrar e ouvir aquela oração, gente, depois disso, aí todos voltaram lá para a salinha de aula, né? E comemoraram a passagem do não consigo com bolo, com guaraná. E aí a dona recortou um papelão em forma de lápide e escreveu assim, no topo: não consigo, no centro, descanse em paz, e embaixo colocou a data. E essa lápide de papelão ficou na parede da sala durante o resto do ano. Às vezes, né, que algum aluninho às vezes chegava e dizia assim: ai, professora, eu não consigo alguma coisa. Aí a dona só apontava assim pro cartaz, né? Aí o aluno lembrava: ah, é, não consigo, já morreu. Aí ele formulava de novo uma frase mais possibilitadora, né? Assim como aquelas crianças lá, gente, eu também, né? Eu nunca na minha vida esqueci que não consigo, já morreu. Esse ato simbólico, né, que a professora fez mudou a minha vida também, né? Porque fortaleceu a minha crença de que tudo que eu quero na vida eu consigo. E você também. Esse simples gesto da professora, que amava o que fazia, me trouxe hoje até aqui também para falar com você, né? Quantas pessoas estão hoje presas, odiando muitas vezes o que fazem, só reclamam da vida, ao invés de buscar o que realmente faz sentido. É como dizia Oscar Wilde: algumas pessoas só existem. E essa aula está chegando ao fim, né? Eu espero que você esteja curtindo muito, assim como eu estou curtindo ensinar tudo isso para você, né? Como criar um mundo novo e cheio de possibilidades. Mas ainda tem mais, viu? Na próxima aula eu vou te ensinar os 3 pilares do sucesso. Ah, você quer saber mais sobre isso? Então vem da titia Márcia, que no caminho eu te explico como fazer. Um beijo no coração de cada um de vocês e que a energia mais poderosa do universo esteja sempre abençoando a sua vida. Um beijo e